Olá, caríssimo estudante, olha eu aqui de novo na sua telinha, que maravilha, hein? Pessoal, satisfação enorme estar mais uma vez aqui com você no canal Humanas Sem Fronteiras. Eu sou o professor Helder Carneiro e nós vamos aqui para mais uma super videoaula de revisão de História do Brasil. Da última vez, eu havia comentado sobre o governo Fernando Collor de Mello. Hoje, nós vamos falar sobre o governo dele. Acredito que você já está aqui, ó, dando uma olhadinha nas imagens que estão aparecendo. Vamos falar sobre o governo Itamar Franco, beleza? Então, prepara a caneta aí, gente, prepara caderno e tome notas, porque as dicas vão sair agora. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal Humanas Sem Fronteiras, pessoal, inscreva-se, marque aí o sininho para que você possa acompanhar todas as publicações. Todo sábado, às 16 horas, nós temos videoaulas de revisão aqui de uma equipe de professores realmente muito boa. Historiadores, filósofos, sociólogos, ou seja, tudo da área de ciências humanas para você se preparar bem para os vestibulares e, é claro, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, agora sim, vamos lá, galera, vamos para a nossa revisão sobre o governo Itamar Franco. Olha eu aqui de novo, minha gente, já na nossa sala de apresentação e, é claro, a gente vai falar do governo dele, Itamar Franco, que era vice-presidente, vale ressaltar, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Na verdade, desde o afastamento do Collor, durante o processo de impeachment, Itamar já havia assumido a presidência da República do Brasil. Ele que, de fato, acabou se efetivando aí em dezembro de 1992, ficando até janeiro de 95, quando então ele passou a faixa para o Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos entender aqui, é claro, os principais acontecimentos de seu governo, porque temos muita coisa curiosa aqui, gente, muita coisa interessante. Por exemplo, eu poderia dizer a vocês que o Itamar Franco, ele acabou herdando o que eu chamo de uma árdua missão, porque comandar o Brasil, um país que vinha passando por um problema econômico extremamente grave, ainda mais passando também por um problema político, inclusive com o processo de impeachment e tudo, pessoal, não era tarefa fácil. Sem falar dos escândalos que marcavam, sem sombra de dúvidas, aqui a política nacional brasileira. Então, era realmente uma missão difícil, mas ele chegou com um jeito bem diferente do presidente anterior, O Collor, ele já era mais exibicionista. O Itamar não, ele chegou daquele jeitinho mineiro e foi realmente mostrando para o que veio, tá certo? Eu poderia também deixar aqui muito claro uma observação que foi justamente aqui no governo Itamar Franco que nós tivemos o surgimento do Plano Real. E aí, caríssimo estudante, preste muita atenção, porque muitos estudantes cometem esse erro. Muita gente pensa que o Plano Real, ele surgiu no governo de Fernando Henrique Cardoso. Atenção! Não. O Plano Real, ele data aqui do governo Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro da Fazenda e foi justamente ele e sua equipe que lançaram o Plano Real aqui no governo Itamar Franco. Então fica essa observação, por quê? Porque esse é um dos tópicos, digamos assim, que os alunos mais têm confusão com relação à nova república e principalmente ao Plano Real. Então é no governo Itamar Franco que nós temos aqui o lançamento do Plano Real. A gente sabe muito bem que o Itamar, ele era totalmente contrário, gente, à recessão que vinha ocorrendo no Brasil, e evidentemente a prática dos juros altos. Então ele realmente faz uma mudança na sua equipe econômica de governo e é aí que
vem ao comando do Ministério da Fazenda o senador Fernando Henrique Cardoso, que também vale ressaltar, já havia sido, viu, pessoal, ministro das Relações Exteriores, sociólogo de formação. Ele monta uma equipe, né, realmente muito competente, com acadêmicos, pessoas de renome realmente em todo o território nacional, inclusive internacional. E essa equipe, ela monta um plano que viria a ser o Plano Real, aí que tinha um objetivo muito óbvio, né, pessoal? Combater a inflação brasileira, tá certo? Então, essa é uma observação que sempre é importante fazer. Outra coisa que muitas vezes acaba passando aí, né, aí desapercebido, digamos assim, a gente sabe que é o plebiscito, né, um plebiscito que ocorreu em 1993, para sermos mais específicos, em abril de 93, era um plebiscito já previsto pela Constituição de 88, onde a população brasileira iria às urnas escolher, atenção, o tipo de governo que o Brasil teria e o tipo de sistema político. No caso do tipo de governo, a população escolheria entre monarquia e república. E no caso do sistema de governo, a população escolheria entre presidencialismo e parlamentarismo. Olha só, é claro que eu acredito que você já sabe, né, qual foi aí o resultado desse plebiscito, gente. Você deve perceber que estamos até hoje em uma república presidencialista. Então, ficou definido aqui em 93, tá certo? Outra coisa que eu também não posso aqui deixar de comentar, gente, é o próprio contexto financeiro, o contexto econômico do Brasil. Estamos falando aqui de um país que estava passando por uma dificuldade econômica sem precedentes. Herança aí realmente dos governos anteriores que não resolveram o problema. Estamos vendo aqui que o Brasil estava ali no início da década de 90, pessoal, herdou aí realmente todo o problema financeiro, eu diria, né, das décadas anteriores, aí, inclusive do próprio finzinho da própria ditadura militar. A década de 80, como a gente sabe perfeitamente, uma década considerada inclusive perdida, porque todas as tentativas ali econômicas de resolver o problema não surtiram o efeito esperado. Vocês devem ter assistido aí a videoaula da professora Zenaide Lobo, onde ela fez uma análise fantástica sobre o governo Sarney, e ela falou sobre os planos econômicos do governo Sarney, Plano Cruzado, o Cruzado 2, o Bresser, o Verão. Se você não assistiu ainda essa videoaula, fica a dica aí, pessoal, né? Governo José Sarney com a professora Zenaide Lobo aqui no canal Humanas Sem Fronteiras. E aí depois veio o governo Collor com o Collor 1, Collor 2, nada de solução. Então, realmente, a situação, ela era extremamente grave, pessoal, extremamente séria. Eu estou falando aqui de um índice inflacionário que chegou a 2.700% em 1993. Isso aqui, pessoal, não é uma simples inflação, é o que nós chamamos de uma verdadeira hiperinflação. Hiperinflação, eu até acabo aqui me benzendo um pouco, porque é uma palavra que a gente não quer nunca mais que ela volte realmente para a realidade financeira do povo brasileiro nos dias de hoje. É como diz um amigo meu, era só o que faltava, né? Nos dias de hoje, em tempos de pandemia, como nós estamos passando, crise política, enfim, uma série de problemas que o Brasil vem passando, problemas ambientais, uma hiperinflação, né? Embora a gente tenha observado aí que no caso do arroz, né, pessoal, a situação não tá tão agradável aí, uma inflaçãozinha, mas enfim, aqui hiperinflação nunca mais, mas aqui no governo, né, Itamar Franco, aí sim, tínhamos um momento terrível e era preciso resolver isso, tá certo? Vamos ter como solução o Plano Real, que já já falaremos. Antes, uma outra observação.
a gente vai perceber que o Itamar Franco, ele dá continuidade à política neoliberal, política essa iniciada no governo Fernando Collor de Mello, tá certo? Tranquilo, pessoal? Olha, eu não tenho dúvidas de que acho que a grande característica, um momento assim importante da história brasileira no governo Itamar Franco é, sem sombra de dúvidas, o Plano Real. Então vamos falar um pouquinho desse plano, né, gente? Vamos falar um pouquinho do Plano Real, uma vez que este plano ele entra em vigor em julho de 1994, como eu já disse. Ele foi colocado em prática pela equipe econômica do ministro da Fazenda na época, Fernando Henrique Cardoso. E o plano tinha um objetivo muito básico, muito claro. Era combater esse grande vilão que há muito tempo nos aterrorizava, a inflação, tá certo? E olha, algumas características vão nortear o plano. Eu diria para vocês que esse plano, pessoal, ele iniciou com uma coisa curiosa, ou seja, uma paridade com o dólar. Helder, o que é essa paridade com o dólar? R$1, $1. Olha aí que interessante, né? R$1, $1. Pois eu digo aqui para vocês, isso vai dar um estímulo enorme, vai fazer com que inclusive muitas empresas brasileiras se modernizem, que ganhem competitividade no mercado. Outras que talvez não fizeram aí a administração correta ou o investimento correta, acabaram sendo vendidas para outras empresas. No entanto, isso deu uma estimulada na economia. Quando eu vou comentar sobre o Plano Real, eu gosto sempre de deixar claro para os meus alunos os objetivos desse plano. Eu tracei aqui pelo menos os mais importantes, tá certo? Uma vez que uma videoaula como essa, ela não se propõe a fazer uma análise completa, mas sim trazer as principais características. Como eu já disse, o objetivo central do Plano Real era combater a inflação. Mas também eu diria, gente, que o Plano Real veio para colocar realmente o Brasil no rumo ou rumos do crescimento econômico com estabilidade. E detalhe, o Plano Real tem também um outro objetivo que acabou sendo atingido, que era garantir as eleições que se aproximavam. E, de fato, o sucesso do Plano Real foi tão grande que o Itamar Franco conseguiu, sim, fazer o seu sucessor. E é claro que quem aí surfou na crista da onda do Plano Real foi ele, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se tornaria o próximo presidente do Brasil. Então, muito importante. Esse processo, gente, de implantação do Plano Real foi algo que seguiu aí algumas características curiosas, no mínimo. Por exemplo, foi criado aí uma espécie de unidade real de valor, a famosa URV. Uma URV, ela era equivalente a R$1. Ou seja, isso aí, quando se convertia aí realmente durante um certo tempo, foi preciso trabalhar com essa conversão. É como se, de fato, isso valesse em torno de 2.750 cruzeiros reais. Eita, professor, então quer dizer que a moeda, ela passava por toda essa conversão? Sim, até de fato nós termos a efetivação do real. E, gente, o objetivo, ele acabou sendo ali percebido ali no lugar que é um dos mais importantes lugares da sociedade brasileira, ou seja, o bolso do povo. E a gente assiste, sim, a queda da inflação depois de tantas décadas convivendo com o dragão da inflação. O Plano Real, ele vem e reduz drasticamente. O sucesso foi realmente enorme. Isso vai trazer muita popularidade para o ministro Fernando Henrique Cardoso, que acaba se candidatando e vencendo as eleições aí, viu, pessoal? Vencendo as eleições de 1994, assumindo a presidência em 95. Ele que realmente teve uma projeção com ampla popularidade. Beleza pura? Então, olha, sobre Plano Real, a gente pode aqui, nesse primeiro momento, falar isso. Quando nós formos
analisar o governo Fernando Henrique Cardoso, aí nós vamos traçar os pontos positivos e também vamos analisar o que não deu certo aqui, os pontos negativos do Plano Real. É muito importante fazermos esse paralelo entre o que deu certo e o que não deu certo, tá certo? Bom, para concluirmos aqui a nossa aula, uma aula bem objetiva, bem rápida, eu trouxe aqui, pessoal, uma imagem para vocês observarem um pouco aí desse gráfico inflacionário brasileiro. Desde o governo Dutra até o governo aqui, ó, Itamar Franco. Percebam que o gráfico realmente é um, processo de sobe e desce, mais sobe do que desce. Olha esse gráfico aqui, pessoal, quando ele chega lá no governo Itamar, de repente tem uma queda, uma queda acentuada. Bom, detalhe, isso se deve graças ao Plano Real. Beleza pura, minha gente? Eita! Muito bem, pessoal. Olha, nós fizemos aí uma rápida revisão sobre o governo Itamar Franco. Eu espero que essa videoaula ajude a você na sua revisão. Eu também peço para que você, mais uma vez, se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Temos muitas videoaulas e lembre-se, todo sábado tem videoaula aqui no canal Humanas Sem Fronteiras. Deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima videoaula, gente. Tchau, tchau!